Fala pessoal, beleza? Passando aqui para trazer para vocês mais uma vez o resumo da semana, os assuntos tributários que eu sempre separo para vocês aí que trabalham no setor de compras, no setor de vendas, você que é diretor financeiro que precisa entender um pouco mais da área tributária. Gente, o Brasil é um manicômio tributário, né? A gente sabe que a cada dia é publicado diversas leis, diversas portarias, diversos decretos e não é fácil acompanhar. Eu que trabalho há muitos anos nessa área, sinto dificuldade. Imagina você que não tem essa familiaridade com o tema. Mas é por isso que eu criei esse canal, gente, para trazer essa informação para você, bem mais resumida, direto ao ponto, para que você tenha esse conhecimento, tá certo? E essa semana eu separei dois assuntos importantes para vocês. O primeiro é sobre os incentivos fiscais que a Receita Federal está de olho, gente. Quando o fisco concede de um lado, ele vai querer uma contrapartida. Então vocês precisam ficar muito atentos, tá? E a tiradinha, né? O resumo do assunto é: Receita Federal pressiona empresas que usam benefícios fiscais de ICMS. Então, atenção, você do lucro real, você do lucro presumido, que tem incentivo fiscal de ICMS, a Receita Federal está de olho em vocês, tá certo? Também separei uma coisa importante, né? Eu coloquei aqui sobre o IBS e o CBS, que pode ter a sua variação aí entre 25% a 27%. A alíquota pesada, gente. Eu até coloquei aqui no meu Instagram que o governo prevê uma das maiores alíquotas do mundo, gente. Atenção nesse ponto. E está muito relacionado aí também a alguns setores que o governo concedeu incentivo fiscal. Tá certo? Mas antes de começar a detalhar sobre o tema, peço que você que estiver me acompanhando pelo LinkedIn, pelo Instagram e pelo YouTube, curta, compartilhe, encaminhe para o seu grupo de WhatsApp, para o seu grupo aí de vendedores, para o seu grupo aí de compradores, você que é empresário, você que trabalha aí como diretor financeiro, compartilhe com o maior número de pessoas, que essa informação com certeza vai ser útil para vocês, tá certo? De alguma forma, isso vai ajudar vocês aí no dia a dia da sua empresa. Então vamos lá, gente, vamos aos pontos que eu separei para vocês. Vamos à auditoria que a Receita Federal vem fazendo, né? Então a Receita Federal pressiona as empresas que usam benefícios fiscais de ICMS, tá? E está em torno aí, gente, de mais de 500 empresas no radar do fisco. O que o fisco faz no início, né? O fisco ele faz o seguinte: ele primeiro questiona se você está obedecendo às regras, né, que norteia o incentivo fiscal do ICMS que foi concedido. Em alguns casos, o incentivo fiscal que você tem lá na região norte, nordeste, no sul, no centro-oeste, você normalmente recebe um incentivo fiscal para abrir uma planta lá, uma planta industrial, um CD, e o fisco te dá ali um crédito presumido, principalmente esse, tá? E esse crédito presumido reduz bastante a carga tributária do ICMS no seu estado. Com isso, você consegue ganhar fôlego e vender, né, num preço mais atrativo e conseguir aí sobreviver nesse manicômio tributário. Ok, só que existe efeito sobre outros impostos, como é o caso do imposto de renda e da contribuição social, principalmente você do lucro real. Por quê? Porque esse incentivo ele pode ser abatido da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, considerando ele como uma subvenção de imposto, né? Algo que o Estado te concedeu e por conta disso a União, que representa o imposto de renda e a contribuição social, não poderia tributar sobre esse benefício. Então existe essa possibilidade. Só que algumas empresas vêm fazendo de uma maneira correta, mesmo assim estão sofrendo fiscalizações. A Receita Federal emitiu aqui, até vou trazer aqui o dado do valor econômico sobre esse assunto. Foram em torno, gente, 500 empresas fiscalizadas que estão na mira do fisco federal, tá?
Então foram mais de 5.000 notificações disparadas pela Receita Federal. Não quer dizer que vocês tenham algum problema, né? Mesmo assim, a Receita Federal vem fazendo a sua auditoria e vem tentando encontrar alguma coisa que você possa ter feito de uma maneira errada, né? Por exemplo, ter distribuído parte dessa receita aí que você tem de subvenção para os sócios, né? Que você tenha não tenha obedecido os requisitos da lei, né? Isso pode ser um problema. Caso você venha fazendo direitinho, também pode ser um problema, gente. Por que pode ser um problema? Porque o fisco ele vai pedindo informações, né? Como funciona a fiscalização? O fisco manda uma notificação para sua empresa, você empresário vai lá, passa para a sua equipe técnica, a sua equipe de especialistas que trabalham com fiscalização. Eles analisam o que o fisco pede, eles pedem planilhas, arquivos TXT, eles pedem termo de acordo do incentivo fiscal que aquele estado concedeu para você, ele pede também resumo de contabilização que você vem fazendo, então ele pede uma série de informações. Pode ser que naquele principal ponto que ele está analisando, que é as subvenções, não encontre nada, gente, mas quando você abre a sua casa para o fisco, quando você apresenta documentos, apresenta lançamentos, apresenta documentos no geral, né? Você acaba mostrando para o fisco coisas que você não gostaria talvez de mostrar. Mas por meio dessa notificação, você é meio que obrigado a apresentar esses documentos, porque senão pode caracterizar aí um embaraço à fiscalização, né? Que pode até ser pior para você, né? Pode sofrer uma multa aí presumida, e não é o caso. Só que isso gera uma exposição para você, né? Você precisa passar essas informações e acaba de repente o fisco direcionando a auditoria dele para um lado, só que quando ele olha outros documentos da empresa, ele vê outros erros. E se você não tem tudo de acordo, obedecendo todos os artigos, todas as leis, todas as portarias sobre o imposto de renda no geral, aí nasce o risco para você, gente. De repente você possa tirar 10 na questão de subvenção e receber um auto de infração em outros pontos, por exemplo, como royalties, como despesa de serviços, N situações em que você abrindo a sua contabilização, você pode mostrar aí para o fisco alguma falha de algum ponto, entendeu? Então isso é importante vocês colocarem na mesa. Caso vocês tenham necessidade de passar essas informações, analise com calma, verifique o conteúdo desses arquivos, que o fisco pode de repente direcionar a fiscalização para o outro caminho e de repente fiscalizar a sua empresa de um ponto que você não estava esperando, tá certo? Então esse é o ponto que eu coloco para você. A Receita Federal está pegando pesado, né? Saiu uma decisão do STJ, com essa decisão veio essa gama de fiscalizações sobre o imposto de renda e ele está olhando tudo, gente, não só a subvenção, mas está olhando outros pontos aí da sua apuração do imposto de renda. Muita atenção você, principalmente você do lucro real, tá bom? E seguindo aqui, vamos falar da reforma tributária, né? A reforma tributária, a cada dia a gente tem uma novidade, né? A gente tem alguma movimentação do assunto. E agora o governo, né, por meio do Ministério da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, o ministro, ele apresentou aqui uma alíquota média, né, o primeiro estudo sobre o IBS e sobre a CBS. Eles calculam que pode aí, né, ser entre 25% e 27%. Então, gente, é uma das maiores alíquotas do mundo, gente, né? Então, de repente, a reforma tributária veio aí como uma forma de simplificar o sistema, né? Porém, pode ser que alguns setores possam sofrer muito por conta dessa carga. E essa carga foi calculada dessa forma, eu acredito que foi um pouco alta, eu imaginava um pouco menos, assim, bem menos, né, de questão de uma carga tributária geral, mas a explicação foi as subvenções, né? Foram os benefícios que
na reforma tributária foram aprovados, por exemplo, cesta básica, saúde, né? Outros setores aí que o fisco acabou apoiando nessa reforma tributária. Ele, para compensar essa perca na arrecadação, ele aumentou a alíquota geral do IBS e do CBS. Então, gente, no final ele acabou tirando de um lado e colocando no outro, né? Então, você que não foi beneficiado, não está dentro desse cenário aí de empresas incentivadas, você pode ter sim a sua carga tributária aumentada com a reforma tributária, tá? Principalmente você que é serviços aí que não utiliza os insumos, né? Você que não tem produto, que você não fabrica produto, você pode sim ter um impacto grande. Mas lembrando, gente, foi a primeira apresentação, foi o primeiro cálculo desenvolvido nesse ponto e a gente provavelmente vai ter várias discussões, vários setores vão pressionar o governo, vão pressionar também o Senado, né? Porque a proposta da reforma tributária agora está com eles, então vai ter muitas discussões sobre isso e a gente vai acompanhando, é claro, tá bom, gente? Então, no geral, foi isso que eu separei para vocês, tá? 2 assuntos importantes. Semana que vem eu vou separar mais alguns pontos para comentar. Caso não tenha notícias, né, importantes para ser colocadas no Instagram, eu gravo um vídeo sobre alguma matéria importante, né, sobre algum cálculo aí que você de repente queira aprender mais, sobre o impacto do Simples Nacional na compra, sobre créditos tributários, sobre diferencial de alíquotas, sobre substituição tributária, né? São uma infinidade de itens que a gente pode trabalhar. E com essa, gente, eu me despeço. Um bom final de semana para vocês e até a próxima semana. Um grande abraço.